Boa noite, com a graça e a paz de Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Somente um verso. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que nesta noite o Senhor venha abrir os nossos corações para entendermos a Tua palavra e, acima de tudo, colocarmos em prática, Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor queira, Senhor. Abre os nossos corações. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Só que antes de entrar na exposição, é interessante observarmos que no dia de Pentecostes, depois do sermão de Pedro, vemos que um avivamento surpreendente ocorreu em Jerusalém. 3.000 foram acrescentados à igreja naquele dia. Por ter sido o Senhor que acrescentou, logo eu presumo que cada um dos que foram acrescentados à igreja naquele dia foram convertidos e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Deus construiu sua igreja inicialmente com pessoas as quais ele converteu, que foram fruto de sua ação em suas vidas, e não com resultado de técnicas usadas com objetivos de estimular as pessoas, de manipulação. Isso é importante saber, porque na exposição da mensagem de hoje, teremos uma visão panorâmica de como esse grupo de pessoas da igreja primitiva se comportou e o que levaram eles a serem uma igreja cheia do Espírito Santo. E quais foram essas características? A primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é uma igreja comprometida com o estudo da palavra de Deus. A parte A do verso 42 vai nos dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, ela nasceu na verdade. Ela começou ali com o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, com uma pregação cristocêntrica do apóstolo Pedro e com a permanência ali dos novos crentes, aqueles 3.000 que se converteram dentro da doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos é inspirado no ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado no Novo Testamento. Com isso aprendemos a primeira lição com aquela igreja, que a falta de conhecimento das Escrituras e a plenitude do Espírito Santo são incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a submeter-se à sua palavra. E o que nós encontramos hoje? Hoje nós encontramos, em boa parte das igrejas, um analfabetismo cristão. Pessoas que procuram em diversos lugares a verdade. Pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. Diferente deles que se dedicavam a estudar a palavra de Deus na doutrina. Palavra essa que está cada vez mais politicamente incorreta nas igrejas. Não me fale sobre doutrina, dizem as pessoas. Não necessito de nenhuma doutrina. Eu só preciso conhecer Jesus. Isso demonstra quanto muitas igrejas estão se distanciando dessa igreja do primeiro século. É uma situação dificílima, meus irmãos. O mundo vai dizer que não existe uma verdade, e sim várias verdades. Isso é mentira. Pois sabemos que Jesus Cristo é a única verdade, que Jesus Cristo é o único
caminho. E o profeta Oséias falou ao povo de Israel: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E hoje muitos estão firmados na doutrina desses homens, por exemplo, que se colocam como apóstolos por aí. Porém, não temos mais novos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles chamados diretamente por Cristo e que foram testemunhas oculares de Cristo. E qualquer um hoje que se coloque como apóstolo deve ser desconsiderado. Muitos estão por aí procurando pastores coach, aqueles com pregações baseadas em psicologia, em autoajuda, em frases motivacionais. Outros talvez estão indo à Avenida Celso Garcia, em São Paulo, ou assistindo em suas TVs os Macedos da vida, os Valdomiros, os RRs da vida, etc. E Paulo vai nos chamar a atenção lá aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9, que qualquer um, ou nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e aí Paulo repete, que se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que vocês, Gálatas, já receberam, que sejam considerado anátema, amaldiçoado, excomungado. Então, meus irmãos, se alguém se coloca como apóstolo, se alguém prega um evangelho somente de prosperidade, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem cruz, se alguém está tentando por aí atualizar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que seja considerado anátema. E quando Paulo fala isso aos Gálatas, ele se coloca nessa situação. Ele, apóstolo, está falando que se eu, Paulo, pregar um evangelho diferente daquele que vocês receberam e que eu recebi do Senhor, que eu seja amaldiçoado. Isso serve para o Gileade também, que vos fala que se um dia eu pregar um evangelho diferente daquele que foi colocado nas Escrituras por Jesus, por Deus, que eu seja amaldiçoado. É isso que a palavra de Deus está falando para aqueles que pregam um outro evangelho. E aí nós perguntamos, por que esses movimentos crescem? Porque muitos querem uma igreja de acordo com as suas vontades. Uma igreja sem o ensino dos apóstolos. E o próprio Paulo a Timóteo, ele vai falar o quê? Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão Sião de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus irmãos, não existe um cristão cheio do Espírito Santo que negligencie o estudo da palavra de Deus. Não existe uma igreja cheia do Espírito Santo que não se aplique de maneira contínua e firme ao estudo das Sagradas Escrituras. E aí, nessa noite, eu te pergunto, em qual doutrina você tem perseverado? Na dos apóstolos ou na doutrina dos falsos mestres? E sabe o que Deus está te falando hoje? Comprometa-se com o estudo das Escrituras. Medite nela de dia e de noite. Coloque em prática o que você tem estudado. Persevere na doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, dedique ao estudo das Escrituras. A segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela vive em comunhão e no partir do pão. A parte B vai nos dizer, perseverava na comunhão e no partir do pão. Além do estudo que eles tinham das coisas de Deus, eles tinham um tremendo momento de comunhão. Eles experimentavam ali a koinonia, na qual as pessoas se tornavam amigas íntimas, gozando do amor de Deus e da paz de Cristo,
compartilhando a alegria, o regozijo que estavam aprendendo no ensino ali apostólico. E essa alegria deve fazer parte de todo cristão. E devemos ficar empolgados em nos reunirmos para cultuar, para confraternizar. Devemos ter essa alegria. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu trabalho aqui na igreja há mais de um ano já, e tem um irmão que sempre me chama a atenção. E esse irmão, vocês conhecem, é o irmão Paulo. Eu estava falando esses dias para a Fernanda, minha esposa. Todas as vezes que eu encontro o irmão Paulo, ele está sorrindo, ele está alegre. Independente das situações que ele esteja passando, seja doença, etc. e tal, mas todas as vezes que eu o encontro, ele sempre demonstra alegria. E isso me impressiona, porque é assim que nós cristãos temos que viver. E é o mesmo Paulo que vai falar que nós devemos andar, quando ele vai escrever aos Filipenses, de maneira alegre, alegrai-vos sempre. Toda a carta de Filipenses, por mais 16 vezes, você vai encontrar lá a palavra alegria. E não é uma alegria baseada no momento em que você vive. É uma alegria em qualquer circunstância. Essa é a alegria. E esse irmão, quando eu falo aqui do irmão Paulo, isso eu tomo como exemplo. Eu preciso estar sempre alegre, independente das minhas situações, do que eu tenho passado. E esse termo que eu citei, koinonia, vai indicar um compartilhamento generoso em que cada crente dava aos outros o que ele mesmo havia recebido, quer bênçãos espirituais, quer bênçãos materiais. Se você for no texto mais à frente, você vai encontrar nesse mesmo capítulo 2, verso 45 em diante, que eles compartilhavam entre eles, que eles se ajudavam e distribuía de acordo com a necessidade de cada um. Então, comunhão, meus irmãos, não é apenas estar juntos, mas quer dizer também ter algo em comum. Nós temos algo em comum, nós somos irmãos em Cristo. E ainda dentro desse momento de comunhão, é importante a gente ressaltar que para um cristão deixar de participar de uma igreja local é algo indesculpável. Na verdade, aqueles que optam por isso estão desobedecendo as Escrituras. Porque o autor de Hebreus vai dizer para a gente o quê? Lá no capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E o que falar então desse novo movimento aí que tem tomado conta das nossas vidas, que nós vemos por aí, os desigrejados, pessoas que falam que conseguem ser igreja sozinhas, que assistem aos cultos online, que escolhem ali o pregador que elas querem escutar, a mensagem muitas vezes, porque é fácil. No YouTube eu vejo o título da mensagem, eu escolho o pregador, vou escutar aquilo que eu quero. O pregador que eu mais gosto, sei lá, que eu acho que tem uma oratória melhor, que seja mais famoso, enfim, eu escolho. E aí eu escuto aquilo que eu quero. É esse movimento. Mas esses que fazem isso não estão dispostos a quê? A serem pastoreados, a serem disciplinados, a serem repreendidos de acordo com a palavra de Deus. Não querem se submeter muitas vezes ao ensino, à disciplina da igreja local, muitas vezes quando necessária. Não, esse movimento está totalmente errado, foge do que nós chamamos de comunhão, de estar juntos. E o culto online, ele é uma alternativa. E foi interessante isso, depois, principalmente desse momento mais tenso da pandemia. Tem chegado o evangelho a várias pessoas através das redes sociais. Mas isso não deve ser um hábito da vida do crente. A igreja ela deve se reunir. Para quê? Para que junto tenhamos comunhão. Eu preciso saber da vida do meu irmão. Eu preciso saber das necessidades dele. Eu preciso saber das bênçãos dele. Precisamos compartilhar isso juntos. Isso é comunhão. Fazer, por exemplo, da igreja local algo como, sei lá, um cinema, um teatro, um shopping,
sem ter o compromisso com os irmãos, com as obrigações da igreja, vir à igreja somente para passear, para passar um tempo, também foge do sentido de comunhão. É nosso dever como cristão participar, contribuir com a obra missionária, contribuir com os nossos dízimos e ofertas dentro da igreja que você congrega, com as necessidades da igreja, com a necessidade dos irmãos, de participar da igreja com aquele dom que foi dado por Deus a você para benefício da igreja. Dom que Pedro fala que pelo menos você tem um. Que todo crente tem pelo menos um dom para que sirva a igreja de Cristo. E quanto ao partir do pão, provavelmente aqui é uma referência às refeições regulares, ligada também à comunhão. Mas no final de cada refeição é bem possível que eles fizessem uma pausa para se lembrar do Senhor, celebrando ali a ceia. E por outro lado, os jantares da igreja constituíam uma grande parte de atividades da igreja primitiva. E aí não há experiência de amizade mais gostosa do que compartilhar juntos as refeições, sentando-se ao redor da mesa, ou saindo para jantar fora, ou convidando pessoas para a nossa casa. E aí eu te pergunto, você já convidou algum irmão para a sua casa para comer uma pizza, para jantar, para comer um peixe, para aqueles que gostam? Já chamou para sair juntos, para colocar o papo em dia, para orar juntos como irmãos? Isso é comunhão. Quantas ligações você fez durante o ano para algum irmão? Quantas mensagens você mandou? Tudo isso faz parte da comunhão, tudo isso faz parte do partir do pão, pois temos algo em comum. Pertencemos à mesma família. Somos irmãos em Cristo. Essa é a segunda característica. A terceira e última característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela persevera nas orações. E perseveravam nas orações. E aqui é interessante que a oração ela é vista não somente de maneira individual, ela é importante. Orar em secreto, orar a Deus no nosso quarto individualmente. Mas aqui em Atos está se falando de um contexto de oração junta, de igreja, de nos reunirmos como igreja para orar. E você vai perceber no livro de Atos que a oração ela tem um papel decisivo na igreja. Lá em Atos 1, todos permaneciam unânimes em oração. Ainda em Atos 1, os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões e coragem para testemunhar a Cristo. Em Atos 7, você vai encontrar Estevão orando enquanto estava sendo apedrejado. Atos 8, Pedro e João oram pelos samaritanos. Atos 9, Paulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, Atos 9. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ser salvo. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Você anda mais um pouco em Atos, você vai ver que os cristãos da casa de João Marcos estavam orando por Pedro quando o apóstolo estava na prisão, e o Senhor o livrou da prisão e da morte. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Paulo. Foi uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia. Em Filipos também, Paulo e Silas oraram e Deus abriu as portas da prisão. Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem, Atos 20. Orou no meio de uma tempestade, pedindo a bênção de Deus. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo. Em quase todos os capítulos do livro de Atos, vamos encontrar uma referência à oração. E esse livro deixa-nos claro uma coisa, que algo sempre acontece quando o povo de Deus ora.
Você tem separado um tempo para orar? Você tem orado a Deus para tomar suas decisões? Você tem se reunido com a igreja para orar a Deus? Para pedir orientação nas suas decisões? Nós temos aqui alvorada de oração. Estamos em semana de alvorada de oração. Você tem participado? Temos reuniões de oração presenciais. Temos o culto de oração, que é o culto de hoje, quarta-feira. Você tem participado dessas programações de oração? E sabe o que Deus está falando hoje através da sua palavra? Participe das reuniões de oração da sua igreja. Elas são importantíssimas para que você cresça espiritualmente. Para fechar, meus irmãos, eu pergunto pela última vez, você tem permanecido firme na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos? Você tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus? Você tem participado com frequência da igreja, dos cultos, das orações, das programações? Você tem contribuído com a obra de Deus, com os dízimos, com as ofertas, com os necessitados? Tudo isso faz parte de uma igreja. Tudo isso faz parte de uma igreja que quer crescer espiritualmente. Tem orado junto com os irmãos? Tem convidado o irmão para orar juntos, numa ligação, para sair, para tomar um café, como foi falado aqui? Tudo isso é importantíssimo para cada um de nós. E que hoje você persevere cada vez mais na doutrina dos apóstolos, que viva cada vez mais em comunhão com seus irmãos, juntos, orando um pelos outros, que você esteja cada vez mais disposto a ajudar os necessitados, a contribuir com a obra de Deus, que você tenha cada vez mais alegria de congregar, alegria de estar junto com os irmãos, de vir à casa de Deus, que você tenha cada vez mais ânimo, que sejamos cada vez mais parecidos com os primeiros cristãos. Pois ao fazermos isso, nós vamos fazer parte de uma igreja cada vez mais cheia do Espírito Santo. Essa é a mensagem de Deus esta noite para você, para mim, para nós como igreja, para que nós nos tornemos cada vez mais fortes espiritualmente, para encarar aí o ano que vem de 2023, ainda estamos em 2022, mas que nós venhamos fazer isso, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que nós venhamos cada vez mais perseverar em oração. Eu quero orar com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós não perseveramos, Senhor, no Seu estudo. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de orar, muitas vezes por sermos incrédulos, por deixarmos de acreditar nas Suas bênçãos, Senhor. Perdoa, Senhor, se muitas vezes deixamos de contribuir com a Tua obra. Nós somos muitas vezes egoístas, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos faça, Senhor, crescer cada vez mais na Tua palavra. Nos faça, Senhor, cada vez mais sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nos dá ousadia, Senhor, de pregar a Tua palavra aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, Senhor. Nos dá essa coragem essa que aquela igreja do primeiro século tinha, Senhor. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam vindo salvo, porque era uma igreja que perseverava na sua doutrina, que perseverava na comunhão e nas orações, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças, Senhor. Tem misericórdia nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz para nos dar possibilidade de salvação. Nós somos eternamente gratos por isso.
Obrigado por cada irmão aqui presente, que está neste culto de oração, que saiu da sua casa para participar. Senhor, dá condição àqueles que estão necessitados, com doenças muitas vezes, que não podem participar, mas que de maneira online estão cultuando ao Senhor através dessa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado porque ela te pertence, Senhor, e nada pode abalar a tua igreja. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém.